Olá, irmãos. Eu sou Pércio de Moraes Branco, da equipe de médios psicólogos da Sociedade Beneficente Espírita Amor e Luz. E nesse quinto e talvez último vídeo da série sobre a psicografia, queremos abordar alguns aspectos que não foram abordados anteriores ou que foram assim, de maneira mais passageira e que merecem mais destaque. Uma das coisas fundamentais de a gente explicar sobre o nosso trabalho é que todos os nossos médios são médios que Kardec classificava como intuitivos, não são médios inconscientes. Os médios inconscientes são aqueles que ficam totalmente desligados do que está acontecendo, ficam escrevendo sem olhar para o papel e sem saber o que está sendo escrito, só depois que termina a comunicação que eles vão saber o que escreveram. Nossos médicos são médios intuitivos, seja aqueles médicos que têm consciência do que estão escrevendo, têm consciência do que se passa ao redor de si e que, se querem, podem interromper o processo a qualquer momento. Então, eles não ficam assim, à mercê do espírito que está se comunicando. Então, dito isso, muitas vezes as pessoas nos perguntam, mas então, como saber que o que estão escrevendo foi realmente ditado por um espírito e não uma criação mental do médium? Uma pergunta muito pertinente, muito procedente e que deve ser bem esclarecida. Por que a gente sabe que a manifestação é do espírito e não nossa, médium? Em primeiro lugar, pelo conteúdo da mensagem. O conteúdo nunca é uma coisa que a gente pensa antes, ele vai vindo, a gente vai escrevendo à medida que as palavras vêm, e nunca é um assunto previamente escolhido ou que a gente, de alguma maneira, pensou antes. Segundo, a gente, quando termina de escrever uma mensagem psicografada, faz uma pausa de alguns instantes, minutos, antes de começar a seguinte. Quando começa a seguinte, com notícia de outra pessoa, de outro desencarnado, pedido por um outro frequentador da casa, a letra pode mudar, a pressão da caneta pode mudar, a velocidade com que se escreve pode mudar. E, às vezes, essa mudança é muito nítida, talvez não para quem lê uma mensagem e lê outra, a não ser que seja uma pessoa especialista, né, em análise grafológica. Mas para o médico fica muito claro isso. Quando ele começa uma nova mensagem, às vezes a escrita é bem mais lenta, com a caneta tocando de leve no papel e com tamanho de letra diferente. Então isso mostra que há um outro espírito se manifestando. Se fosse uma criação mental do médium, não haveria por que isso acontecer. Outra característica sim, muito importante que mostra que está havendo um processo mediúnico realmente, é que a escrita, a mensagem é transcrita sem interrupções, sem rasuras, sem pausa para pensar. A gente não pode pensar, né, agora o que vem, o que eu vou escrever, não. Do começo ao fim é escrita assim, naquele mesmo ritmo, tranquilo, sem interrupções, sem pausa, sem dúvidas. Por isso que a mensagem costuma sair sem rasuras, sem correções, né? Depois a gente pode até retocar alguma coisa, mas normalmente a psicografia é feita dessa maneira. Uma coisa importante também a esclarecer é que, como não somos médios inconscientes, a letra pode ser parecida com a do espírito que mandou a mensagem, mas normalmente não é e nem se espera que seja. Se for, a gente diz, olha, que bom que é, né? Mas isso é mais provável que seja uma coincidência, porque o importante é o conteúdo da mensagem e não que a letra seja semelhante, né? Mas há um caso que vale a pena ser narrado. Um rapaz que frequentou nossa casa uma época, ele estava fazendo um trabalho de pesquisa muito interessante. Vejam só, ele estava comparando a assinatura de espíritos nas mensagens psicografadas com a assinatura que eles usavam quando estavam encarnados. Ele pega uma mensagem que ele recebeu, alguém concordou em emprestar, e ele entra em contato com a família, consegue a concordância da família em mostrar um documento de identidade, por exemplo, daquele desencarnado, e ele compara a assinatura que ele usava no plano físico aqui com a assinatura que aparece na mensagem psicografada, para ver se há semelhança, se não há. E houve um caso que ele achou tão parecida, tão semelhante, que ele levou o caso à análise de um técnico em grafoscopia, né? E para comparar, olha, você acha que essa assinatura é da mesma pessoa dessa? E esse técnico, esse perito,
foi muito categórico, ele disse, eu não teria dúvida nenhuma em atestar que se trata da mesma pessoa. Então, foi um caso, talvez, muito raro, porque a pesquisa dele não se prolongou muito tempo, ele não frequentou mais nossa casa e nem sabemos os resultados das conclusões que ele chegou. Mas esse caso foi muito significativo e nós sabemos que ele veio falar com o médium que tinha recebido mensagem para dizer, olha, a tua assinatura que você escreveu, que você, entre aspas, né, escreveu, um perito disse que é idêntica à do que o espírito usava aqui na Terra. Mas então, repetindo, a semelhança da letra do médium na mensagem com a letra do desencarnado, quando estava vivo, quando estava aqui no plano físico, não é uma consequência só, uma coincidência só. Não significa, não é uma prova, um indício seguro de que aquele espírito mesmo está se comunicando. Agora, o que há, sim, o que a letra traduz muitas vezes, normalmente, e que aí só o médium que escreve provavelmente vai perceber, é que a maneira como ele escreve traduz muito o estado de espírito do desencarnado. Se ele está tranquilo, feliz, a caneta desliza assim, sem muita pressão, suavemente. Ou então, se ele está muito debilitado, ainda não, faz pouco tempo no plano físico, ainda não está plenamente recuperado, também pode ser que a caneta deslize de maneira assim, como se a mão tivesse fraca, enfraquecida. Como saber aí um caso ou outro? Pelo conteúdo da mensagem fica bem claro isso. Então, a maneira como a escrita é feita traduz muito do estado em que se encontra, o estado emocional daquele espírito. Se a letra é muito dinâmica, muito rápida, com letras grandes, mostra que ele está com muita energia, que ele está muito bem, muito saudável, né? Então, isso sim, mas como eu disse, é difícil que um outro médium, mesmo sendo médium lendo, consiga perceber isso. Uma coisa fundamental, que é importante deixar bem claro, que as mensagens têm conteúdo sempre compatível com o que ensina a doutrina do Espírita. Pode parecer normal, tipo, se somos médios, supõe que a gente tem um conhecimento, pelo menos, razoável da doutrina espírita, né? Mas podia também acontecer, eventualmente, alguma afirmação assim, alguma opinião, no mínimo duvidosa, no mínimo polêmica, né, com relação à doutrina espírita. Mas não, são sempre mensagens plenamente de acordo com a doutrina espírita. E mais do que isso, são mensagens que não são contraditórias entre si, nem repetitivas. Eu falei num outro vídeo que as mensagens que vão pelo correio, que são pedidas pelo correio que a gente psicografa e remete, todas antes de ir são lidas por mim. Então eu tenho uma visão muito clara do conteúdo, assim, depois de ler milhares dessas mensagens, pelo menos 3.000 delas, e eu vejo, sei que elas não são contraditórias e não são muito repetitivas. Né? E, claro, há coisas assuntos, tópicos que mais de um espírito fala, que são normais, digamos, na rotina, no plano espiritual. Mas não dá para dizer que essa uma mensagem é repetitiva, essa mensagem é a mesma que outro recebeu, a mesma que esse mesmo médium já recebeu. Não, elas não costumam ser repetitivas. Outra coisa importante nesse aspecto é mostrar que os médiuns, eles recebem a mensagem e não leem para outros médiuns, a não ser quando um caso assim que achem muito interessante, e daí eles leem para todos, sem citar o nome de quem pediu, sem citar o nome de quem enviou a mensagem. Mas fora isso, os médiuns que recebem pedidos de pessoas que foram presencialmente lá, entregam diretamente para essa pessoa. Se o pedido veio pelo correio, as mensagens são simplesmente entregues para mim, eu me encarrego de pôr no correio, e não são lidas para os outros médiuns, não são compartilhadas. Então, isso de elas não serem contraditórias entre si, não é porque um médium sabe o que os outros médicos costumam escrever. É porque cada um escreve e os outros não ficam sabendo o que foi escrito. E, por fim, como já foi dito, mas é sempre importante, fundamental, eu repetir, que o importante numa mensagem psicografada é o conteúdo da mensagem. Isso a gente sempre diz para todas as pessoas que pedem, e analisa o conteúdo. E a letra, a semelhança à letra, não, o que o Espírito diz de opinião,
ou de consciência que meio duvidosa. Isso aí tem que ser analisado à luz do que se sabe daquele espírito, como ele era no plano físico, e para entender como ele é hoje. Mas o importante é sempre analisar o conteúdo, não ficar comparando letra, não ficar comparando uma mensagem com mensagem que outro espírito mandou para outra pessoa. Tá? Isso aí é muito importante. Muito obrigado. Fiquem em paz.